E agora, hein? O que fazer com esse Bovespa a 155 mil pontos? É o 14º pregão consecutivo da Bolsa de Valores em alta. Isso nunca aconteceu desde o Plano Real, julho de 94. Você tem noção? Será que tem uma bolha aí? Otimismo demais? O que está acontecendo, viu? E o que você deveria fazer nesse momento como investidor de valor? Vem comigo. Salve, salve, investidor, como é que você está? E é sempre importante lembrar o seguinte: você não investe no Ibovespa, salvo se você compra BOVA11. Você já sabe disso, mas é um termômetro, é uma referência. Inclusive, nesse ano, BOVA11 rendeu muito, hein? Porque o Ibovespa subiu mais do que Divo11, inclusive. Vou te mostrar aqui. Olha aí a notícia. Ibovespa bate novo recorde e ultrapassa os 155 mil pontos. Quem diria, hein? A marca dos 150 mil foi batida. O IFIX está subindo bem nesse ano também, mas nada se compara ao Ibovespa. Olha o que eu falei. Olha a estilingada desde o dia 21. Olha isso aqui. Cara, loucura, né? Loucura demais. Impressionante essa alta. E continua subindo na presente data. Ibovespa no ano acumula uma alta de 29%. Será que vai fechar 30%? Essa alta é tão elevada que superou a alta desse ano do Divo 11, o ETF do Itaú, que reproduz o desempenho da carteira do IDIV, Índice de Dividendos da B3. Por que isso é relevante? Porque a gente sabe que em janelas de tempo superiores, o IDIV vence e tem vencido o Ibovespa. Vamos aqui no ETF Divo 11, só para você ter uma ideia. Ó, a performance dos últimos 10 anos foi de quase 400%. Praticamente a performance de 400% do IVVB11. Então o Divo 11 rende muito. Rendeu pelo menos, né? Olhando em retrospecto. Mas a gente viu que, pô, quase bateu IVV, ganhou aqui porque a gente viu essa euforia toda de S&P 500, que continua, inclusive, nesse ano subindo 15%. E aí eu vou pegar aqui para você Ibov. Olha como o Ibov perdeu de lavada do Divo 11. Agora eu vou puxar 2 anos. Puxando 2 anos, Ibovespa ainda perde. É só nesse ano que tá ganhando. Isso é errado de se ver, viu? Por isso que eu tô falando. Será que tem otimismo demais? E saiba você que Ibovespa subiu 29, só que tem ação que subiu 70, 100% e ações que superaram 100% em um ano. Eu até pedi aqui pro chat AI do Investidor 10 falar para mim, né? Ações que subiram muito, as que mais subiram em 2025 até agora. E você tem esse quadro aqui, ó. Cogna subiu 162%, Minupar 150%, Elbor 140%, Tecno 136% e Banco Pine 127, 128%. Loucura, né? E ainda ele pede, ó, quer que eu monte uma lista com as melhores ações do ano atual, que foram as maiores altas, tá vendo? Legal essa inteligência artificial aqui, essa nova ferramenta do Investidor 10. Ela é do Investidor Pro, Investidor 10 Pro. Eles estão com uma promoção da Black. Você assina por 3 anos e garante mais 3, ou seja, 6 anos no total. Uma boa ferramenta e pode te ajudar aí com a sua pesquisa, funcionando como assistente aí, quando você for tomar decisão de investimento ou fazer algum estudo, bacaninha. Mas voltando, como eu falei, desde julho de 94, isso não acontecia, 14 pregões, você tem noção? É doideira. E aí já começa a ligar sinal de alerta. Tem que ser cauteloso agora? Claro, em toda a alta da bolsa, lembrando que você não investe na bolsa, sempre vai ter um comentário nesse sentido aqui embaixo, mas em toda a alta do mercado, como um todo, no geral, você precisa ter cautela. Você vai comprar na alta? Quando você compra na alta, você aumenta o seu risco, porque o seu retorno fica menor. Então, a baixa de uma ação, de uma empresa na bolsa de valores é oportunidade quando, né? De fato não é qualquer queda, só queda de boas empresas que estejam passando por um problema reversível ou só seja uma queda puramente psicológica. E vai acabar acontecendo. Nada sobe ao infinito e além sem dar um respiro, uma correção. A subida da bolsa em zigue-zague. Você sabe disso aí. E aí você fica com a dúvida, então chegou a hora de fazer o caixa. Mas antes, você precisa entender o que está acontecendo com a bolsa. Por que ela está subindo tanto assim? É evidente que, achar uma única causa é uma pretensão assim ilusória. Você não vai conseguir identificar a grande causa que gerou uma alta na bolsa de valores ou nas ações. Você não vai conseguir fazer isso. Geralmente são com causas, várias causas agindo ao mesmo tempo. Mas uma coisa você pode identificar aqui, que não foi um movimento isolado no Brasil. Olha só, você tem o ETF MX, mercado chinês, subindo quase 40% em dólares, tá? Como o dólar está caindo esse ano, tem esse efeito, tá? Quase 40%. Já no Brasil, e aí a gente usa o EWZ, subindo 43% em dólares. Ah, Luan, mas ainda ganhou da China. Sim, por pouco, mas está ganhando. Só que você tem, olha só, o ECH do Chile
subindo mais do que o EWZ, 45, 46%. Você tem o ETF do Peru, 54%, e Colômbia, mais de 60%. Então, não é um movimento isolado no Brasil. Isso está bem claro, na verdade. É um movimento geral dos países emergentes. Ah, mas a Argentina teve problema de eleição nesse ano. Não adote a exceção como regra. Na generalidade, a gente está observando uma alta nos emergentes. Isso é o quê? Um movimento de rotação de carteira. Os fundos institucionais trocam ativos na carteira. Tranquilo, normal. Não necessariamente houve troca de renda variável, porque a S&P 500 está subindo esse ano, mas troca de renda fixa. Que o juro americano começou a cair, o pessoal começou a tirar dinheiro de título público americano. Tá pagando menos, então eu vou correr risco em emergente. Aí o dólar se desvaloriza nesse movimento todo. É isso. Tanto o dólar está se desvalorizando, não só frente ao real, para não falar, olha, só o Brasil que desvalorizou o dólar. Nada a ver. Você tem o índice dólar. Ele compara o dólar com uma cesta de outras moedas. E olha a queda. Então você tem, queda do dólar de forma generalizada e alta generalizada, com algumas exceções, nas bolsas de valores de países emergentes. É um movimento desse ano. Não tem nada com o Brasil. Até porque quando você observa indicadores econômicos no Brasil, o que teve melhora? Taxa de desocupação, tem questionamento a respeito da metodologia, mas houve essa melhora. Fora isso, o que teve? Juro continua muito elevado, títulos públicos continuam tendo que remunerar muito para captar dinheiro. Teve aqui uma queda forte no IPCA, mas não à toa. A gente já está observando uma desaceleração da economia, até mesmo no resultado das empresas da bolsa. Você está vendo o varejo vender menos, supermercado vendendo menos. Você está vendo esse movimento. Não teve melhora no endividamento do setor público, risco fiscal permanece, nada melhorou. Só, basicamente, IPCA e câmbio, né? O câmbio está caindo. Mas a queda do câmbio favorece o IPCA, então não se iluda com indicadores econômicos no Brasil. Portanto, eu não vejo euforia no Brasil. Não tem euforia nenhuma. É um movimento de rotação de carteiras, simples assim. Isso significa que, em havendo de fato melhora nos indicadores econômicos brasileiros, aí sim você poderia ter uma alta. E aí, olha, a bolsa poderia passar de 200 mil pontos facilmente. Eu não tô brincando, facilmente. Aí sim, bull market de verdade. Não isso que eu tô te dizendo aqui nesse vídeo. Observando aqui o índice preço-lucro das nações, o que a gente está vendo? Estados Unidos e Índia liderando, depois Austrália, aí a gente entra em desenvolvidos. China e Brasil continuam aqui embaixo, viu? Brasil está negociando a 10,5. Com a alta recente de Vale e Petrobras, pode ter chegado a 11. Mas a média histórica da Bolsa Brasileira é de 12x. Então não existe bolha aqui no Brasil. Agora, claro, a gente precisa reconhecer que com indicadores econômicos ainda ruins no Brasil, a gente não pode pagar mais do que 12 vezes lucro. Tem que pagar até a média. Isso é verdade. Mas, de novo, essa aqui é a média basicamente de Bovespa. A gente escolhe individualmente ações na nossa carteira. E há diversas ações ainda que estão com bastante desconto. Quando você calcula o valor intrínseco, você observa desconto. Lembrando que eu tenho a lista de valor intrínseco das empresas que eu acompanho de perto lá na comunidade Formação Virar Invest. Se quiser conhecer, o link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Lembrando que esse conteúdo é exclusivo para analistas da lista. E os demais conteúdos da comunidade, inclusive meu treinamento Formação Mirar Invest, está disponível para mensalistas. Então não há aqui nenhuma bolha, inclusive o spread entre Estados Unidos e Brasil continua alto em termos de múltiplo preço-lucro. PE quer dizer preço-lucro em inglês, porque a diferença tá aí, praticamente 18 pontos aqui, né? E cara, é muita coisa a diferença aí. Superou 10, já tem uma distorção grande. Por isso que nesse ano teve ação aí subindo muito, porque o pessoal falou, olha, Estados Unidos está concentrando muita riqueza. Riqueza concentrada nas big techs, não nas empresas da velha economia, setor industrial, etc. Então, peraí, vamos redistribuir isso aí, né? Vamos mandar dinheiro para a China, Brasil e outros emergentes. A gente viu que Colômbia, então, nem se fala, né? 60% em dólar no ano. Rapaz, é coisa pra caramba. Então, o que dá para dizer sobre essa alta com pregões consecutivos em alta? Não estamos numa bolha, nem tudo está caro, mas é preciso começar a ter cautela. Ser mais criterioso. Porque no começo do ano era fácil, né? Principalmente em março, quando teve correção, praticamente qualquer coisa boa, minimamente boa, que você eventualmente comprasse naquele momento, você teve alta. Agora precisa ser mais criterioso. Por isso que eu te chamo de novo para conhecer a comunidade FMI. Lá a gente faz isso, né? A gente mostra o que realmente ainda está bom, para você não cair em armadilha de preço, não pagar caro demais, obter retornos medíocres ou baixos. Isso é muito importante, porque retorno significa menos tempo até você atingir a sua liberdade financeira ou qualquer outra meta financeira que você tenha. Talão, entendi. Diante disso, eu preciso fazer caixa? Então, o que você entende como fazer caixa? Qual que é a definição
Qual o conceito? Isso é importante, porque veja, algumas pessoas entendem fazer caixa, vender. Vou vender, fazer caixa. Isso está certo. Quando o Buffett vende ações e coloca em caixa, em título público de curtíssimo prazo do governo americano, está fazendo caixa. Claro, é um caixa que está rendendo juro, mas é pouca coisa. Fez caixa. E ele fez de fato, ele vem fazendo. Mas não só dessa forma. Os dividendos que ele recebe, ele também está deixando em caixa. Isso é fazer caixa também. Então você pode fazer caixa vendendo ações parcialmente. Olha de novo o comportamento do Buffett. Ele não sai zerando posição porque ele acha que está caro. Venda parcial para fazer caixa e recebendo os dividendos colocando em caixa. Por que ele está fazendo isso? Um comportamento racional dele. Tá tudo caro. Ah, mas e os emergentes? Ele não investe muito em emergentes. É difícil para ele porque ele tem muito dinheiro. Ele tem muito dinheiro. Hoje ele tá com mais de 380 bilhões de dólares em caixa. É muito dinheiro, cara. Ele não consegue comprar ações brasileiras, colombianas, não consegue. Então existe essa restrição ali. Mas veja, ele vem fazendo esse movimento em relação aos Estados Unidos. Em relação aos Estados Unidos, eu acho que sim, que você deve fazer caixa, seja realizando parcialmente o lucro que você tem com empresas americanas, seja pegando dividendo ali e colocando, ou pegando dinheiro que você poupa mensalmente, que iria para ações americanas, para comprar dólar e colocando em caixa. Nesse ponto, o Warren Buffett está certo. Agora, no Brasil, você vender ações, difícil. Você deve pensar em vender ações de commodities depois de um boom de commodity. Mas até agora a gente não teve boom de commodity no Brasil. Não tivemos. A alta recente aí de Vale, Petrobras, não foi nada. Foi uma mera recomposição. Então é difícil de falar isso. Ah, venda parcialmente. Eu acho que não é uma boa ideia nesse momento. Agora, dividendo, dinheiro que você poupa mensalmente, pode ir para o caixa para guardar alguma correção. Aí você compra mais barato. Apesar de que, como eu já disse, ainda existem ações que você nem precisa guardar para poder comprar. Ainda existem. Mas você pode esperar. Por que existem? Porque são ações que não subiram junto com a bolsa, não seguiram esse movimento. Então, significa que dificilmente elas cairão muito com uma correção da bolsa, porque elas já não subiram. Mas na dúvida, o que você tem que fazer? Pegar dinheiro novo, colocar em caixa, dividendos em caixa. Simples assim. Não reinvestimento automático de dividendos, isso também não é inteligente. É sempre importante você olhar para cuja oportunidade, retorno exigido, fazer a conta e chegar à conclusão. Agora é o momento de deixar na Selic esse dinheiro poupado, esse dividendo, ou aportar em ação. É uma decisão racional, não é ficar pensando, sabe? Um monte de teoria maluca. E facilitar para você. Onde fica o caixa? Tesouro Selic. Tesouro Selic. Aqui, ó. Qualquer corretora tem. Ah, é melhor investir diretamente no site do Tesouro ou na corretora? Não faz diferença. Facilita sua vida. Usa logo a corretora. É só não investir no mercado secundário de títulos públicos. Esse aqui é o mercado primário, Tesouro Direto. Só fazer isso e resolver o teu problema. E aí, se tiver uma correção, você vai, saca e aplica. Ah, posso usar fundo DI? Pode. Não tem a mesma segurança, mas pode. Só que tem que escolher bem. CDB de liquidez diária? Também pode. Dentro do limite ali do FGC? Pode. Só que tem gente que tem, né, um volume expressivo de recursos, aí fica difícil. Mas pode. Sendo assim, para concluir, em relação à Bolsa Americana, hoje sim há uma certa bolha, na minha opinião, e na do Warren Buffett, e poderia justificar assim uma venda parcial realizando lucro para fazer caixa. Em relação ao Brasil, não tem nenhuma bolha, deve haver alguma correção, porque nada pode subir ao infinito e além sem respiro, mas ao mesmo tempo, sem bolha, você ainda tem ações baratas, admitindo aportes mesmo agora. Agora, se você não tem nada nesse sentido ali no seu filtro de ações, você pode pegar os dividendos recebidos, bem como o aporte mensal que você faz, e deixar ali no caixa. Tesouro Selic, CDB de liquidez diária ou fundo DI bem escolhido. Fazendo isso, você aguarda o melhor momento. Qual o melhor momento? Aportar nas quedas. Só aporte nas quedas. Lembrando a minha heurística com empresa de commodity. Não aumente preço médio em empresas de commodity. Não é uma boa ideia. Claro, sem exemplo maluco de uma pessoa que já está carregando Vale há 20 anos. Pelo amor de Deus. Sendo assim, veja que no Brasil eu não falei para você vender. Até porque nem tivemos boom de commodities para fazer venda. Então não há necessidade, nesse momento, só carregar mesmo as posições e aportar nos melhores momentos. E aqui em cima, eu vou deixar um vídeo para você onde eu analisei algumas limitações do método Bazin de preço teto.